Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Os problemas deste mundo hoje em dia estão cada vez piores e piores. Pode ser que simplesmente precisamos de um bocadinho mais de tempo para resolver os nossos problemas. É essa a solução? Porque, ao fim de contas, nós como humanidade praticamente já temos 6.000 anos e está cada vez ficando pior. Sim, sabemos que a sabedoria tem aumentado. Sim, a sabedoria tem aumentado. Isso é profético. Em Daniel 12, versículo 4 diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para o outro. Irmãos, como não corremos de uma parte para o outro, você basta ir às cidades, as pessoas estão a andar de carro de um para o lado, do outro para o lado, a correr de um para o outro, e depois vamos a aeroportos cada vez mais ocupados, pessoas a viajarem de uma cidade para a outra, de um país para o outro. Uma quantidade de correria, como não acontecia há 50 anos, digamos assim. O mundo mudou muito. Mas aqui em Daniel 12, versículo 4, também diz: Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Queridos irmãos, quem é que poderia ter dito há 20 anos? Você podia ir ao computador e fazer uma pergunta, pum, aí tem a resposta, porque tem um motor de busca. Quem é que pensaria que você podia fazer isso há 20 anos atrás? Aliás, você talvez nem precise de um computador, basta talvez ir a um telemóvel inteligente destes e fazer uma busca e obter essas respostas, mesmo que você esteja de viagem ou esteja fora da sua cidade. A ciência, o conhecimento, a sabedoria está a multiplicar, mas os problemas estão a aumentar, não estão a ficar menos e menores. Os males, as maldades, o crime, queridos irmãos, estão simplesmente ficando piores e aumentando. Porquê? Há algo errado com a mente humana? Há algo que falta na mente humana? Queridos irmãos, hoje vamos estudar a grande diferença entre a mente humana e o cérebro do animal. E vamos ver a razão, o propósito dessa diferença. Queridos irmãos, nós fomos criados com um livro ou um manual de instruções que se chama a Bíblia. É o nosso manual de instruções. E se você fizer ou comprar um artigo ou qualquer coisa, vem com o manual de instruções como você o usar, como você o abrir, pôr em prática, como instalar, seja o que for. Vem com o manual de instruções. E assim nós temos o manual de instruções. Mas o homem, com a sua grande inteligência, e com o engano, com a ajuda de Satanás, o homem não entende o que está escrito neste manual de instruções. Às vezes lê, é como se estivesse a ler noutra língua, porque lê, passa por cima da cabeça, nem entendem o que acabaram de ler. O homem está enganado. Aqueles que leem as instruções, sim, porque há muitos que nem leem. Sim, há muitos que nem leem a Bíblia. Mas alguns leem e interpretam incorretamente. Porque, de uma maneira geral, as pessoas estão iludidas, estão enganadas por guias falsos, isto é, por mestres falsos, isto é, por pastores falsos, que estão a dar ensinamentos e doutrinas que não vêm da Bíblia. E por isso as pessoas não entendem o incrível potencial porque é que você nasceu.
Nós temos um guia de estudo bíblico acerca disso. Por que você nasceu? Peça esse estudo bíblico. É gratuito. Mas o ponto que eu estou a falar é que as pessoas não sabem porque é que nós vivemos. Não sabem quem somos. Não sabem aonde vamos. Isto é, qual é o seu destino. Ou pensam que sabem, mas estão enganados. Não sabem qual é o propósito que Deus tem para você e para nós. E além disso, não sabemos como usar o tempo que temos, usar as capacidades que temos, as habilitações que temos para esse bom propósito, para esse destino para o qual fomos criados. Esses inteligentes, essas grandes mentes, esses estudiosos não entendem. Porquê? Porque rejeitaram o manual de instrução. E mesmo quando não o rejeitam, porque alguns acreditam em Deus, não sabem que o manual tem uma chave. É como se tivesse uma senha. Tem um código. Um código de segurança. Uma senha. E não têm essa senha. Não têm esse código. Para abrir o entendimento deste manual de instrução. Por isso, queridos irmãos, existe algo. Há algo extremamente importante que está faltando a essas pessoas. Pode ser pessoas importantes ou pessoas não importantes, mas está faltando às pessoas. Vejam aqui em Mateus capítulo 11, versículo 25 a 26. Mateus 11, versículo 25 a 26. Porque por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus escondeu, ocultou muitas destas verdades que estão aqui plenamente escritas na Bíblia a estas pessoas e não entendem, porque não têm esta senha. Esta senha. Mas o pequenino, isto é o bebé espiritual, o nené espiritual, aquela criancinha espiritual, aquele filhinho ou filhinha de Deus, que é um pequenino espiritual, esse entende. Porque o mundo, de maneira geral, nem entendem, nem sabem quem é Deus. Sim, alguns entendem que Deus existe da eternidade. Mas não entendem que com o Pai há um outro ser ao lado dele, que agora é o Filho, depois de ser gerado e nascer de novo. Mas antes disso era conhecido não como o Filho, mas como o Verbo. O Verbo. E esse Verbo, tudo foi delegado a Ele. Por isso é que Jesus Cristo diz aqui no versículo 27, diz assim: tudo me foi entregue, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Tudo foi entregue a Jesus Cristo, tudo foi delegado a Jesus Cristo. E por isso as pessoas não entendem. Escrituras muito simples e muito plenas, explicando quem é Deus. Por exemplo, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1 a versículo 4. Vejam aqui, escrituras muito simples. As pessoas não entendem. Começam a fazer histórias complicadas. Mas diz, no princípio era o Verbo.
aquele ser, ou digamos aquela pessoa, para entendermos um bocadinho melhor, aquele ser, ou aquela pessoa, o verbo. E o verbo, aquela pessoa, aquele ser, é melhor dizer ser, porque a pessoa não está correto, mas disse pessoa para vocês entenderem um bocadinho melhor, para ser mais simples de entender. E o verbo estava com o Deus, com o Pai. No princípio era o verbo. E o verbo estava com o Pai, com o Deus. E o verbo era Deus. É como dizer, por exemplo, a mulher, a esposa, está com o marido. E ambos são da família X, por exemplo, família Campos. Não é? Seja qual o nome, seja dessa família. São dessa família, devem de ser uma carne, devem de trabalhar juntos como uma pessoa, mas são duas pessoas diferentes. E ele, isto é o verbo, estava no princípio com o Pai. O verbo estava no princípio com o Pai, com o Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. Tudo foi feito por intermédio do verbo. E sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, o Pai deu a instrução ao verbo, deu o comando, deu a ordem ao verbo e o verbo executou. E a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A vida eterna estava nele. Mas como sabemos, ele se esvaziou e veio a ser um homem. Queridos irmãos, Deus, o Pai, criou tudo por este ser espiritual, co-eterno, coexistente, que a Bíblia chama o Verbo. E depois vocês leem em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mesmo lá no início. Diz assim. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus as coisas físicas, o céu e a terra. Mas a palavra Deus aqui no hebraico é a palavra Elohim, que quer dizer, é uma palavra uniplural, que é um Deus, mas mais do que uma pessoa, mais do que um ser. Um Deus como uma família divina, como um domínio, como este reino, o reino de Deus, do qual o Pai é a cabeça. E Jesus Cristo, o Verbo, está submisso à cabeça. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibas ser Cristo o cabeça de todo o homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, isto é o Pai, o cabeça de Cristo, o Filho. O Pai é o cabeça do Filho, é o cabeça do Verbo. O Pai é o Altíssimo. E Jesus Cristo é submisso ao Pai. Na criação, então, Deus o Pai criou, através de Deus o Verbo, primeiro os anjos. Depois criou o que é físico, incluindo a terra. Veja em Jó, capítulo 38, versículo 7, onde diz que os anjos juntos cantaram e jubilaram de alegria, quando viram a criação física. Por isso os anjos foram criados antes da criação física. Depois 1/3 dos anjos foram postos em responsabilidade sobre a terra, a governar sobre a terra. Está claro? Estavam debaixo do governo do reino de Deus, isto é,
do Pai e do Filho, submissos a essas leis eternas de Deus. Lei de amor e de carinho e de cuidado um para com os outros. Está claro, debaixo do reino de Deus, do Altíssimo e do Verbo. O governo da terra, então, foi delegado ao querubim Lúcifer, ou isto é do latino, uma palavra do latino, de tradução latina, em português está escrito como estrela da manhã, mas foi delegado a este ser espiritual, este anjo, de ter a responsabilidade, estrela da manhã. Esse Lúcifer, como diz na Bíblia de Vulgate, debaixo do governo de Deus. Assim a terra tinha paz, tinha alegria, tinha felicidade. Mas ao fim de um certo tempo, seja quantos anos ou milhares de anos fosse isso, esse ser que a Bíblia refere-se como estrela da manhã, ou em outras traduções como Lúcifer, liderou uma rebelião. Então, essa rebelião desse ser foi contra o governo de Deus. E por isso rejeitou o governo de Deus, rejeitou o reino de Deus. Isto é, este ser, anjo, que tinha sido delegado a ele a responsabilidade de dominar a terra e administrar o governo de Deus na terra, rebelou e não administrou o governo de Deus na terra. Qual foi o resultado? O resultado é que a terra se tornou desolada e vazia, em grande confusão e em escuridão total. A terra ficou um caos, como lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Como é que estava? É porque veio a estar, porque não foi criado dessa maneira por Deus. Porque quando foi criado, os anjos cantaram de alegria e jubilaram. Mas por causa da rebelião destes anjos que tinham a responsabilidade de governar sobre a terra se tornou e ficou e veio a ser sem forma e vazia. E trevas, em completa escuridão, sobre a face de toda a terra, de todo o abismo. E por isso vemos que Deus então interviu e veio então a recriar a terra. Depois, em 6 dias, Deus, através do poder do seu Espírito, porque o Espírito de Deus veio e pairou, como diz aqui, sobre as águas, e então Deus, durante o período de 6 dias, digamos assim, renovou a atmosfera e a superfície da terra. E durante essa semana de criação, Deus o Pai, através de Deus o Verbo, a quem ele tinha delegado toda a atividade executiva do reino de Deus, através do Verbo, então Deus criou primeiro a flora e a fauna e depois as formas de vida que se podiam reproduzir na terra, mas que não tinham o poder mental e criativo de Deus. Finalmente, no 6º dia, criou o homem à semelhança de Deus, como lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. À imagem e semelhança de Deus, com um corpo à imagem de Deus e com uma semelhança, capacidade mental e criativa à de Deus, que os animais não tinham e não têm essa atividade mental e criativa de Deus. Mas os homens têm. Por isso os homens têm invenções. Há avanços tecnológicos e coisas assim, porque o homem tem esta capacidade de pensar e criar coisas, usando o material que Deus nos dá. É um bocadinho deste exemplo, desta semelhança de Deus no homem.
Mas então por que é que Deus criou este mundo físico desta maneira? E declara depois deles o sábado para descansar. Por que é que Deus fez isto? Ele fez isto para que, ao fim de um período de treino, isto é, durante a nossa vida física, nós depois pudéssemos vir a ser, depois de estarmos treinados e preparados, pudéssemos vir a ser realmente filhos e filhas de Deus, na família divina de Deus. Para virmos a ser governantes, implementando ou executando o governo universal de Deus no grande universo para lá da Terra, para milhares e milhares de anos que nós ainda não entendemos, mas Deus tem um plano para nós. E por isso, a meta de Deus, veja aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 9 e 10. 1 João, capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim: todo aquele que é nascido ou gerado de Deus não vive na prática do pecado, porque Deus quer que venhamos a ser filhos dele, e por isso primeiro vai nos gerar como filhos dele, pois o que permanece nele é a divina semente. Nós recebemos a semente divina do Pai, e por isso é que somos gerados como filhos e filhas do Pai. Porque permanece nele a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é gerado de Deus. Uma vez que somos gerados de Deus, como filhos de Deus, temos, digamos assim, o DNA de Deus, temos os atributos de Deus, não vamos querer pecar. Não vamos desejar fazer isso de maneira nenhuma. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, mas nem aquele que não ama ao seu irmão. Por isso aqui vemos que a meta, o ponto final, o destino de Deus para nós é para nos gerar, para que venhamos a ser filhos e filhas de Deus. Isto é para reproduzir o caráter de Deus em nós. E por isso, com esse caráter de Deus, não podemos nem queremos pecar. Ora, o caráter, queridos irmãos, não é criado por um decreto. Agora tens caráter. Não. Caráter é desenvolvido. Caráter necessita de tempo e experiência. Caráter é compreender as coisas. Depois de compreender o que é certo e o que é errado, é distingui-las, está claro, distingui-las. Sim, isto é certo, isto é errado. E depois é escolher o que é certo e rejeitar o que é errado. Primeiro é compreender, depois é distinguir, e depois é escolher o que é certo e rejeitar o que é errado, através de decisões debaixo de certas dificuldades, para vermos que de facto que esse caráter está aí, seja qual for a pressão. E finalmente, caráter de Deus é a força de vontade de fazer o que é certo e vencer até ao fim, seja qual for as dificuldades. É andar no caminho correto. Queridos irmãos, o que vemos então, esta capacidade é dada ao homem. Mas os animais não têm. Não têm esta capacidade. Não têm esta capacidade de desenvolver caráter. Sim, os animais têm um cérebro, animais têm um instinto,
Mas não é capacidade de desenvolver caráter espiritual e perfeito segundo Deus. Essa é a grande diferença entre os homens e os animais. Mas o que causa esta diferença? O que causa esta diferença? Os cientistas não sabem, a ciência não sabe, porque não veem o componente, a coisa que faz essa diferença. Porque quando estudam o cérebro do animal e o cérebro humano, são praticamente da mesma qualidade. Talvez o cérebro humano seja um bocadinho melhor qualidade, mas a diferença não é assim tão grande que justifique a diferença entre o homem e os animais. E por isso, além dessa pequena diferença entre o cérebro humano e o de animais, por que então existe esta grande diferença em capacidade do homem, e está claro da mulher, sobre os animais? Queridos irmãos, a ciência física não tem explicação. Não entendo porquê. Simplesmente é porque a ciência está limitada ao que é fisicamente observado. Se a ciência física é simplesmente observar o que se vê fisicamente. E por isso, a ciência física não consegue observar o espiritual. Está à volta de nós, coisas espirituais, mas não as vemos, porque são invisíveis, como o vento. Vejam em Romanos capítulo 1, versículo 20 a 23. Romanos 1. Sim, não vemos as coisas físicas. E os homens decidiram limitar-se às coisas que se vêem. Porquê? Porque, ao fim de contas, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, os atributos invisíveis, as coisas espirituais de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Se nós não nos limitássemos a observar simplesmente o que é físico, mas estivéssemos a abrir a nossa mente e dizer, ok, vejamos então que há coisas que provam que Deus existe, que provam que há algo mais para além do físico. Diz assim, porque desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Queridos irmãos, por exemplo, você tem um telemóvel. Se você disser ao seu filho, olha, tem este telemóvel aqui. E porquê é que este telemóvel está aqui? É porque deixámos coisas aí no meio do ar por milhares e milhares e milhares de anos e depois, um dia apareceu o telemóvel. Está claro que as pessoas vão rir-se de você e dizer, você é maluco. Porque o telemóvel foi preciso de fábricas, foi preciso de cientistas, foi preciso de inteligência, foi preciso de material trabalhado e várias características de anos de estudos e de desenvolvimento para termos o telemóvel que temos hoje. Não foi assim criado por Fiat, por uma varina mágica. Não, foi uma coisa de trabalho. Igualmente, um animalzinho pequenino, como uma formiguinha. Você quase que nem pode fazer o desenho de uma formiguinha, quanto mais fazer uma formiga que ande e que trabalhe com as características de uma formiga. Você não consegue fazer isso. E por isso as coisas que foram criadas provam que há um poder superior e superinteligente, que é Deus, que o criou com um propósito. E por isso é que diz aqui, sendo os atributos invisíveis de Deus, tal como o seu poder e a sua divindade, são reconhecidos claramente desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
Os irmãos, a Bíblia às vezes fala assim muito diretamente. Para dizer a uma pessoa, você é indesculpável, que você acredita na evolução, as pessoas vão dizer, olha, você não está a falar politicamente correto. Olha, a Bíblia não fala politicamente correta, fala direto. Você não tem desculpa. Porque um dia você vai estar à frente de Deus e todas essas desculpas não valem nada, porque Deus vai dizer, cala-te. Sabias e escondestes. Porque as pessoas querem acreditar na evolução? É porque querem usar uma desculpa para dizer que não há Deus? Para quê? Para poderem fazer o que querem fazer. Isto é, para darem a eles uma desculpa que podem pecar. Porque se não há Deus, não há necessidade de obedecer às leis dele. E por isso, querem promover a ideologia da evolução, ou destas ideias de que não existe Deus. Queridos irmãos, são indesculpáveis. É o que Deus diz. É o que Deus diz. São indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Queridos irmãos, estes cientistas sabem que Deus existe, mas escondem isso. E escrevem artigos e papéis e estudos escondendo a verdade. Porque diz assim, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, inculcando-se e dando diplomas uns aos outros como, olha, tenho este grande diploma, fui nesta universidade ou nesta faculdade e sou um cientista, sou isto e aquilo e aquilo outro, sou doutor, sou engenheiro, sou isto. Tornaram-se loucos. Na verdade, não é politicamente correto dizer isso a certas pessoas. Mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Por isso o problema começa com o homem que rejeita o espiritual e substitui o real por fábulas, por mentiras. Sim, porque a teoria da evolução é simplesmente uma teoria, é uma fábula, é uma mentira. E por isso o homem deliberadamente rejeita, por escolha do homem, por sua própria escolha, ou por ignorância, alguns talvez seja por ignorância, mas rejeitam o Criador. Ou por engano de Satanás, rejeitam o Criador. Pois Satanás engana o mundo todo com as suas doutrinas falsas e os seus ensinos falsos. Assim o homem está cego à sua razão, porque é que o homem vive, aonde é que vai, qual é o seu destino e como é que pode seguir esse caminho para chegar a esse destino. Mas, quando as nossas mentes, a nossa capacidade de pensar, quando as nossas mentes estão abertas à sabedoria de Deus, é o seu propósito. Então, eles vão entender que Deus agora é uma família, está a fazer uma família, está criando esta família, está se reproduzindo. E entenderão que o mundo físico é simplesmente um passo importante de treino e de aprendizagem e ao mesmo tempo o mundo físico é um modelo do espiritual. Sim, Deus é uma essência espiritual e o homem é uma essência física. Deus é uma essência espiritual. É no matéria, digamos assim. Está claro, não é matéria, porque a própria palavra matéria representa coisa física. E por isso usamos a palavra essência. Mas o que eu estou a dizer é, para as pessoas, vocês entenderem melhor, por exemplo, um material
de que o homem é feito material físico. O material de que Deus é feito é material espiritual. Mas uma vez mais digo que a palavra material é incorreto. Estou simplesmente a usar para vocês entenderem melhor. A palavra mais correta seria a essência de Deus. Isto é, o que Ele é feito é de essência espiritual. A essência do que o homem é feito é material físico. Então, temos aqui digamos assim, um fosso de um lado ao outro. Um lado está o físico, o outro lado está o espiritual. Como é que vamos poder colmatar este fosso? Como é que vamos poder saltar de um lado para o outro? Vejam então em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7. Vê-se assim, quando Deus criou o homem, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser um ser vivente. Por quê? Por causa do fôlego da vida. Por causa do sopro da vida que Deus... Isto é um elemento espiritual. Uma essência espiritual que Deus pôs no homem. E aí está como é que Deus vai saltar ou colmatar este fosso entre o físico e o espiritual. É porque Deus, no homem físico, pôs dentro do homem um elemento, uma essência espiritual. O sopro, o fôlego da vida. Este fôlego da vida é o espírito do homem, no homem. Vejam em Jó, capítulo 32, versículo 8. Jó 32, versículo 8. Jó 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Há um espírito no homem. E esse espírito no homem é que dá ao cérebro humano a capacidade de pensar e criar características de Deus para o homem, limitadas ao mundo físico, mas estas características de capacidades criativas que o homem, por causa disso, pode criar, pode fabricar, pode fazer uma fábrica, pode fazer uma gráfica, pode fazer várias coisas. São coisas que Deus nos dá através desta capacidade criativa que Ele nos deu através do fôlego da vida. Este fôlego nos faz sábio. Nos faz sábio. E por isso, quando Paulo falou com os cristãos em Coríntios, ele disse: eu não estou a falar a vocês com palavras difíceis de vocês que vocês não conseguem entender. Vejam primeiro aqui em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Quando eu fui falar a vocês, eu não usei linguagem difícil para vocês entenderem. Usei linguagem simples, prática. Não é linguagem de uma pessoa que usa, que esteja um grau, uma faculdade, mas é uma pessoa que tem, por exemplo, o 8º ou 6º grau escolar, uma linguagem simples. Vejam também
no versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. Não foi em linguagem esta inteligente, olha, eu uso estas palavras assim, muito intelectuais, de uma pessoa que conhece as coisas muito bem. Não, foi palavras simples. Palavras simples, que as pessoas entenderam. Há muitos anos atrás, a igreja tinha uma revista que em inglês se chamava The Plain Truth. Foi traduzido para português com o título A Pura Verdade. Mas a intenção idiomática em inglês da palavra plain quer dizer simples. Isto era a verdade descrita de uma maneira simples, que as pessoas podiam entender e não precisavam de um grau universitário, de uma faculdade, de estudo alto ou que seja o que for. É uma linguagem simples que as pessoas podiam entender. E por isso é que se chamava a verdade plain. Plain quer dizer simples. Sim, os tradutores traduziram em português para pura, mas a intenção idiomática do inglês é que era a verdade de uma maneira simples de entender. E, queridos irmãos, nós na Igreja Deus Unida tentamos descrever a vocês as verdades de Deus de uma maneira simples, para vocês entenderem. E por que as pessoas não entendiam, então? Se era em linguagem simples que Paulo estava a escrever a eles. Sim, as coisas às vezes são difíceis de entender, as coisas que ele fala, porque são princípios difíceis de entender, mas a linguagem que ele usou não foi linguagem de um grau universitário. Por que as pessoas não entenderam? Porque Paulo estava a falar de sabedoria espiritual. Veja aqui no versículo 6 a 8. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, deste século, desta física, deste mundo físico, nem dos poderosos desta época física, desta era em que vivemos, que se reduzem a nada. Sim, porque o físico, a fim de contas, não é nada. Mas falamos da sabedoria de Deus, a sabedoria espiritual de Deus, porque Deus é espírito, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado ou matado o Senhor da glória, isto é, aquele que os criou, o Verbo, que se esvaziou, que veio como um homem, e eles o mataram, porque não sabiam quem ele era. Aliás, não devem matar ninguém, mas ainda pior, mataram por causa de inveja, porque não quiseram ouvir o que Jesus Cristo estava a dizer. Porque, ao fim de contas, por isso Paulo está a dizer, as pessoas não entendem o que eu estou a falar, porque eu estou a falar de sabedoria espiritual e não física. Veja então no versículo 11, primeira parte do versículo 11 aqui do 2º capítulo de Coríntios, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Entendem? Nós, como homens, sabemos, entendemos as coisas de homens. Por exemplo, entendemos acerca de computadores, podemos ir à escola, podemos aprender, podemos fazer coisas, podemos ter capacidades criativas, coisas do homem. Porque temos, como diz aqui, o espírito do homem, o seu próprio espírito que nele está, o qual Jó disse que é o espírito do homem, que é o fôlego da vida. Queridos irmãos, este elemento espiritual no seu cérebro e no meu cérebro é o sopro de Deus.
É o espírito do homem no homem. Isto é o espírito do homem no homem. Estão a entender? É o espírito do homem no homem. Está dentro do homem. O espírito não é o homem. É o espírito que está dentro do homem. E faz este cérebro uma mente humana. E depois Paulo continua com a comparação. Na segunda parte deste versículo diz assim, versículo 11. Assim também, da mesma maneira, só entendemos as coisas de Deus se tivermos o Espírito de Deus. Tal como nós só entendemos as coisas do homem se temos o Espírito do homem, por isso é que os animais, os cães, as vacas, os cordeiros não entendem as coisas do homem. Porquê? Porque não têm o Espírito do homem. Igualmente nós, se não temos o Espírito de Deus, não vamos entender as coisas de Deus. Você pode estar a puxar e a pregar, a tentar convencer o mundo. Passa por cima da cabeça, não entendem. Porquê? É como você tentar explicar matemática ao seu cordeirinho. Não vai entender nada. Como você tentar explicar como é que o computador funciona à sua vaquinha. Não vai entender nada. Porquê? Porque não tem o espírito do homem. E por isso você tentar explicar a uma pessoa as verdades de Deus, se não tem o espírito de Deus, não entra. Porque diz assim, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. As pessoas não entendem isso. Mas é uma grande verdade. É uma grande verdade. Os homens inteligentes ou homens simples deste mundo, os cientistas, sem o Espírito Santo de Deus, não entendem as coisas de Deus. As coisas espirituais. E por isso é que a ciência não entende acerca da mente humana, não entende o que se passa. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Todas as pessoas, quando nascem, têm o Espírito do homem no homem. Este Espírito do homem, como disse, não é o homem, mas está no homem. Veja no versículo 14, diz assim, ora o homem natural, este homem que nasceu, o homem físico, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não entendem as coisas espirituais. Por isso, como vemos, nós só entendemos as coisas humanas porque temos o espírito humano, o espírito do homem, no homem, este espírito do homem no homem, no nosso, funcionando com o nosso cérebro, faz com que o nosso cérebro possa computar, possa entender, possa fazer estes entendimentos muito mais elevados que um cérebro de animal. E por isso dá ao cérebro humano, o espírito do homem no homem, dá ao cérebro humano capacidades mentais humanas. Igualmente, a analogia é como um computador ou com um telemóvel. Você precisa baixar um aplicativo, você precisa deixar o seu sistema operacional. Você precisa baixar um programa para você fazer as funções que esse programa tem. Exatamente, o espírito do homem no homem é como se fosse um programa especial que faz com que o nosso computador, que é o corpo humano, que é o cérebro humano, possa ter capacidades para além de simplesmente um cérebro. Queridos irmãos, a criação física foi completada numa semana, 7 dias. Mas a criação espiritual está agora em progresso. Porque Deus está a gerar filhos e filhas de Deus. E está a usar o espírito do homem no homem como um passo para colmatar esta diferença.
Deus ofereceu ao Adão e a Eva o Espírito de Deus através da árvore da vida. Mas o Adão e a Eva rejeitaram, como leem, ele escolheu antes a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é decidir da sua própria maneira, e fez a decisão errada, e por isso o Adão e a Eva teve a oportunidade de receber o Espírito Santo de Deus, mas o rejeitou, porque se tivesse aceitado o Espírito Santo de Deus, isso tinha aberto a mente do Adão e da Eva, tinham recebido a semente divina e então entendiam as coisas espirituais, mas rejeitaram. Fizeram a escolha incorreta. E por isso não quiseram ser membros da família de Deus, submetendo-se às autoridades, às instruções de Deus, mas quiseram fazer as suas próprias decisões, rejeitando a instrução de Deus. E por isso, aí está o grande princípio. Precisamos de, você e eu precisamos de ter o conhecimento, mas aceitar o conhecimento que Deus nos dá pelo seu manual de instrução. Precisamos de escolher o que é certo e precisamos ter a força de vontade de fazer o que é certo. Então estamos no caminho do desenvolvimento do caráter de Deus. Adão decidiu não seguir esse caminho. Rejeitou esse caminho. E Adão, pelo seu pecado, rejeitou o governo de Deus. E por causa disso foi expulso do jardim do Éden. E toda a humanidade segue o exemplo de Adão. Todos pecam. Mas Deus antecipou que isso iria acontecer. Isso não caiu assim em Deus como uma surpresa. Porque Deus tem um propósito para a humanidade. E o seu propósito, o seu destino para você e para mim, o nosso destino pré-determinado por Deus, é para virmos a ser filhos e filhas de Deus. Ele não fez a decisão por você, para você individualmente fazer essa decisão. Você individualmente tem que ter o seu próprio caráter para fazer o que deve fazer, mas o destino que Deus tem para você é para ser isso, para ser filho e filha de Deus. Agora, se você vai seguir e ter o caráter de fazer o que deve fazer, isso é decisão sua. Mas Deus tinha antecipado desde a fundação do mundo que Jesus Cristo tinha que vir para a terra e tinha que morrer. Foi condenado desde a fundação do mundo, como lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, e em Apocalipse 17, versículo 8. Foi condenado desde a fundação do mundo. Mas há um período de tempo em que depois desse período de tempo, Jesus Cristo vai voltar de novo. Vai voltar de novo. E aí vemos uma grande analogia da criação física e da reprodução física com a reprodução espiritual. Quando Jesus Cristo estava a falar a Nicodemos, vejam aqui em João capítulo 3, versículo 6, vejam comigo se faz favor, João capítulo 3, versículo 6. Este homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, se aproximou dele. Então Jesus disse a ele isto no versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, como é que podemos nascer de novo? Porque o que Jesus Cristo estava a falar é nascer do Espírito. Não é nascer da carne de novo. Veja assim. Diz assim, o que é nascido, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos irmãos, você é carne. Se você se cortar assim, tem carne e sangue. Você não é Espírito. Você não é Espírito. E por isso vemos aqui no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem,
nem por onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É como o vento que você não vê. É ser espiritual. Queridos irmãos, temos que nascer do Espírito. Como é que a reprodução humana acontece? A reprodução humana acontece porque o seu papai gerou você no ventre da sua mãe com a semente. E por isso você nasceu, foi gerado, digamos assim, no ventre da mãe, até 9 meses depois de nascer. E houve um período de geração em que você cresceu no ventre da mãe e foi protegido e foi alimentado pela mãe durante esse período. Veja aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Quer dizer, o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem no homem que somos filhos de Deus. Como é que é isso? Porque o Espírito de Deus, quando recebemos o Espírito de Deus, é como o Pai, o Espírito de Deus que procede do Pai, João 15, versículo 26, o Espírito de Deus que procede do Pai, nos gera uma segunda vez, somos regenerados. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, somos regenerados por esta semente divina, que é o Espírito Santo de Deus. E então, somos regenerados, somos gerados uma segunda vez. A primeira vez fomos gerados pelo nosso Pai físico. Esta segunda vez somos gerados pelo Pai celestial, com o Espírito que procede do Pai, o Pai celestial, e por isso somos realmente filhos e filhas de Deus, gerados, ainda não nascemos. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, mas ainda não herdamos, como diz no versículo 17, porque vamos herdar quando nascermos de novo. Mas ainda não nascemos de novo porque ainda somos físicos. Nasceremos de novo, mais tarde, na ressurreição, para dentro da família de Deus. E vamos então ser como Ele é. Como se lê em 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2, ainda não parece o que vamos ser, mas seremos como Ele quando Jesus Cristo vier. A ressurreição, isto é. Então, o Espírito de Deus, combinado com o Espírito humano, se juntam. Então o Espírito de Deus gera a pessoa como um filho de Deus e o Espírito de Deus dá à mente humana a capacidade de entender as coisas espirituais. E o Espírito de Deus, além disso, dá outros dons espirituais, por exemplo, amor, fé, esperança e outras características do fruto do Espírito de Deus, que seja amor, alegria, gozo, etc., domínio próprio, isso tudo. E dará esses dons a nós de acordo com o plano de Deus, de acordo com a vontade de Deus, com uma maior ou menor quantidade. Decisão dele. Porque ele é o oleiro e nós somos o barro. E ele decide como trabalhar conosco. É decisão dele. Ora, continuando a ler no Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O Pai vos vai ressuscitar, está claro? Ele delegou essa autoridade ao Filho, e então o Filho é que nos vai ressuscitar, é que faz esse trabalho, mas é debaixo da ordem do Pai. Não há confusão nenhuma disso. E por isso, seremos um corpo novo. Vejam em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, você e eu têm a imagem do seu pai e da sua mãe física, devemos trazer também a imagem do celestial. Vamos ter a mesma imagem do nosso Pai celestial.
porque temos o DNA dele através do Espírito Santo de Deus, que é as características dele, da semente divina. Por isso, irmãos, por isso afirmo, irmãos, versículo 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Então, quando é que vamos herdar? Pois ele diz, é um mistério aqui, há cá a trombeta, há a ressurreição, há a vinda de Cristo. Então é que vamos herdar, é que vamos ser transformados em seres espirituais. Então nascemos de novo. Então nascemos de novo. E por isso temos esta esperança de virmos a ser filhos e filhas de Deus. Herdeiros de Deus, como lemos ali em Romanos capítulo 8, vamos herdar Deus, e lembrem-se, Deus é como, por exemplo, você herdar uma propriedade, mas Deus é o ser mais poderoso, mais inteligente e mais rico do mundo todo. Você vai herdar dele uma herança enorme. Está claro, ainda não herdou, mas vai herdar. Queridos irmãos, então, aqui estamos, crescendo, gerados, mas ainda não nascidos de novo. Estamos crescendo como um embrião, como um feto físico, humano, no ventre da mãe. Nós estamos nascendo, ou crescendo, sendo protegidos e alimentados, tal como o embrião e o feto físico humano é alimentado e protegido pela mãe, dentro do seu ventre. Nós também somos protegidos e alimentados pela nossa mãe espiritual, que é a Igreja de Deus. Vejam em Gálatas capítulo 4, versículo 26. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. A Igreja de Deus é a nossa mãe. Simbolicamente, a Jerusalém lá de cima é a Igreja. Simbolicamente. E por isso, queridos irmãos, a Igreja de Deus é a mãe espiritual dos membros da Igreja de Deus. Que nos alimenta e que nos protege. E por isso, os ministros de Deus têm a responsabilidade de nos alimentar e de nos proteger. Nos alimentar as doutrinas de Deus e nos proteger das doutrinas falsas. E por isso leem aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 13. Efésios 4, versículo 12 e 13, diz assim: os pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até todos chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto é, os ministros, os pastores e ministros de Deus, os verdadeiros pastores e ministros de Deus, que são poucos, têm uma responsabilidade de aperfeiçoar os membros da Igreja de Deus, que são os santos, para a edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Até que todos cheguemos a esta padrão, a esta unidade de fé, a este padrão, a este pleno conhecimento do Filho de Deus, a esta ao perfeito homem. Queridos irmãos, por isso, Deus estabeleceu ministros na Igreja de Deus para a alimentação espiritual do rebanho de Deus. É uma responsabilidade dos ministros de Jesus Cristo de proteger os filhos gerados que ainda não nasceram, proteger esses filhos gerados das doutrinas falsas e alimentar esses filhos gerados com as doutrinas verdadeiras. E depois temos parábolas. Jesus Cristo deu várias parábolas. Por exemplo, em Lucas 19, 11 a 27, temos a parábola das 10 minas, que representa recebermos o Espírito Santo, todos a mesma quantidade, todos a mesma semente, mas alguns produziram mais, outros produziram menos. E por isso temos que produzir obras.
Pois há a parábola dos talentos, que alguns receberam 5, outros receberam 10, outros receberam... Que Deus nos dá certos talentos, certas habilidades espirituais, e que nós temos que as usar e produzir obras com isso. Sim, na verdade, queridos irmãos, a salvação é um dom, é gratuito, mas nós temos que produzir frutos, produzir obras, de acordo com as nossas habilidades e talentos que Deus nos dá. Queridos irmãos, em sumar então, vejamos, Deus nos dá um cérebro. Nesse cérebro, Ele nos deu o espírito do homem no homem. Isto é o que faz a diferença no nosso cérebro do homem, a diferença do animal. Os cientistas não entendem esta diferença, porque não veem as coisas espirituais. Nós, então, temos este espírito do homem no homem para entender as coisas do homem, pelo espírito humano. Deus, por outro lado, conforme nos arrependemos e conforme Ele nos chama e nós crescemos neste caminho, Ele nos dá o Espírito Santo de Deus para entendermos as coisas de Deus. Mas não é só entender, é decidir, é distinguir e decidir que vamos fazer o que é certo e rejeitar o que é errado. É ter a força de vontade de fazer o que é certo e rejeitar o que é errado, até ao fim. Isto é desenvolver o caráter de Deus para sermos filhos e filhas de Deus até chegarmos à plenitude do varão de Jesus Cristo. E por isso é que diz: crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Não é só conhecimento, não é só sabedoria, mas é na graça, quer dizer, uma coisa do coração. Na graça, uma coisa do coração, do que nós devemos pôr, da maneira que temos de fazer, e na sabedoria, não sejamos iludidos. Queridos irmãos, o Pai é o grande oleiro. O molde, este barro que está a ser moldado, é o espírito do homem no homem, que vai ser guardado à nossa morte. E quando for o período da ressurreição, Deus tira este molde e põe num corpo novo, e nós passamos a ser um ser vivente de novo na ressurreição, porque o caráter foi moldado e guardado no espírito do homem no homem. E por isso é que diz que somos criados em Jesus Cristo para boas obras, em Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10. Queridos irmãos, isto é a razão, é o destino. Porque é que Deus nos criou? Para virmos a ser filhos e filhas de Deus. Temos de desenvolver, temos de crescer, temos de pôr em prática, temos que vencer até ao fim. Deus nos dá o espírito do homem no homem para entendermos as coisas do homem, mas para ser, digamos assim, uma ponte para podermos receber o Espírito de Deus, a semente divina, e para sermos gerados pelo Pai, para virmos a ser um ser realmente divino na ressurreição, como filhos e filhas de Deus, com a glória de Deus. Porque se com Ele sofremos como Ele, com Ele seremos glorificados com a mesma glória. Queridos irmãos, como diz no Apocalipse 20, versículo 4 e 5, se morrermos com o Espírito Santo de Deus, quando formos ressuscitados, vamos então receber esta honra, esta glória de sermos seres espirituais na família de Deus. Queridos irmãos, este destino, este entendimento, as grandes inteligências da ciência deste mundo não entendem. Não entendem esta capacidade grande que nós temos através do trabalho na nossa mente com o Espírito do homem e com o Espírito de Deus para nos desenvolver e para crescermos, para sermos moldados, para desenvolver o caráter de Deus. Queridos irmãos, esta é a boa nova do reino de Deus para você. Este é o seu destino.